Então, vamos falar dessa visão aí da complexidade na gestão de mudança. Quando a gente trabalha, como eu falei, com a diretoria, com a gerência, a gente começa a analisar os níveis de liderança que a gente tem aí. A gente usa muito essa visão do desenvolvimento da liderança pelo pipeline de Rancharan, que nivela desde uma supervisão iniciante aí, na coordenação, no gerente de outros gerentes, que vai subindo até a diretoria, até o conselho, até a visão estratégica aí, dos VPs, diretores e até o próprio CEO da empresa. E qual que é o contexto desse novo modelo? Para a gente falar sobre isso, a gente tem que fazer uma recapitulação entre os processos de gestão. Então, nós temos aí a gestão 1.0, que foi logo após aí a Revolução Industrial, os modelos aí de desenvolvimento de gestão, muito foco no administrativo, no modelo de liderança top-down, comando e controle, ou seja, a tomada de decisão ela está exclusivamente no topo da pirâmide e as demais camadas só replicava aquilo que era decidido no topo. Então, não havia discussão, não havia uma elaboração. E com esse contexto, né, desse modelo de gestão 1.0, nós passamos por um momento de transição, onde o consumidor, obviamente, começou a cobrar dessas empresas um modelo de qualidade. A qualidade aqui ela veio muito forte, ou seja, eu quero que você me entregue uma prestação de um serviço ou um produto, de fato, com uma qualidade extrema. Entrou os processos aqui de Six Sigmas, na gestão 2.0, entrou processos de BSC, entrou várias outras ferramentas aí que mapeiam a qualidade do processo. Na gestão 2.0, ainda sim é uma visão de liderança por comando e controle, setorial, departamental demais, e ainda nós temos muitas empresas que estão nesta gestão 2.0 aí ainda. Na gestão 3.0, onde esse modelo de complexidade ele se aplica, há uma diferenciação de modelos de gestão, ou seja, na 3.0, eu vou precisar que a tomada de decisão ela saia do top-down para uma equipe autogerenciável, com a tomada de decisão onde os problemas de fato acontecem. Na gestão 3.0, essa tomada de decisão ela vem muito no sistema Gemba, que nasceu lá no Japão, né, nas indústrias automotivas, que é resolva o problema onde o problema acontece. Então, se o problema acontece no chão de fábrica, eu devo resolver o problema no chão de fábrica. Não é mais o CEO da empresa que toma todas as decisões. Ele mapeia a estratégia, mas a tomada de decisão ela já é distribuída. Na gestão 3.0 aqui, nós temos um modelo de complexidade, ou seja, é tudo em rede. A gente tem uma visão de squads, então, ou seja, eu vou desenvolver um projeto, eu vou desenvolver squad para aquele projeto. Há uma visão de uma liderança mais ágil, de um posicionamento mais ágil nos processos. E é interessante trazer esse apontamento, porque essa complexidade que vivemos hoje, nesse mundo VUCA, né, nesse volátil incerto, ele trouxe para a inteligência do negócio o modelo de pensar nesse negócio de forma mais complexa. Não de forma igual a gente pensava lá na gestão 1.0, na 2.0, que é apenas administrativamente falando. Na gestão 1.0, o lucro era acima de qualquer coisa. Na gestão 2.0, o lucro ainda era muito forte e os processos também. Aqui a gente fala de um todo, a gente fala de lucro, a gente fala de processos, a gente fala de pessoas.
As pessoas ganhou um papel na transição da gestão 2.0 para 3.0 muito fortemente. Muito fortemente. Então, com essa complexidade, a gente começou a mapear que o conselho da empresa, o CEO da empresa, ele tem que olhar para os processos internos, tem que olhar para os processos internos. Ele tem que mapear quem é o primeiro escalão dele, ou seja, abaixo dele, quem é a cadeia de comando, e essa cadeia de comando ela tem que estar muito atrelada à inteligência do negócio. E ele olhar muito mais, gastar a gestão do tempo dele muito mais voltado para este mercado. Olhar o que está acontecendo nesse mercado que vai impactar na minha empresa. E a gente fala aqui das estratégias, ou seja, qual é a estratégia da minha empresa? Para onde essa empresa está caminhando? Ela está caminhando por uma cisão, ela está caminhando por uma fusão, ela está caminhando para uma venda, ela está caminhando para abraçar novos mercados, ela está caminhando para abrir um IPO, para internacionalizar. Então, a gente começa a trabalhar em visão qual é a estratégia que a diretoria, que o conselho quer dar para essa empresa. Então, a estratégia ela é fundamentada aqui. Propósito. O propósito ele entra nessa rede não visto na 1.0 nem na 2.0, mas na visão da complexidade do 3.0, ela é muito forte. 3.0, a indústria 4.0, enfim. O propósito ele tem que ser muito claro e definido. E ele tem que conversar em relação ao persona ou ao cliente que você quer atingir. Qual é o propósito da minha empresa frente a esse novo mercado? De que forma eu comunico esse propósito para os meus clientes? Ou para o mercado em si, entendendo essa marca empregadora. E aí é tão interessante isso aqui, que a gente tem ganhado muito destaque aí em algumas empresas que estão fazendo muito bem esse trabalho, como a Magazine Luiza, que cria temas, cria propósitos e comunica ele de forma estratégica para o mercado, como, por exemplo, unindo forças pela vacina, que a Luiza Trajano encarou fortemente aí, junto com outras lideranças, né, e outras empresas. O ponto dela ter escolhido montar um projeto de trainee somente para negros, polêmico ou não, tá? A tratativa do propósito da empresa Magazine Luiza ela é muito clara. A questão da visão da humanização das marcas, né? De trazer e entender que as marcas humanizadas elas vendem para pessoas. Então, ela tem que aproximar, ao invés de algo distante de pessoas, algo para mais próximo de pessoas, em que você traga clientes que se sintam fidelizados com aquela marca, que as compras na empresa sejam recorrentes e que ele não quer de jeito nenhum procurar outro fornecedor, porque aquela empresa conversa com ele em se tratando de valores de propósito, em se tratando dessa humanização. Então, isso é muito legal dentro dessa visão de complexidade. Entendendo a inteligência do negócio ainda, da gestão de mudança que vem acontecendo fortemente nesse mercado novo, é a estrutura. Bom, se eu tenho uma estratégia definida, a estrutura de crescimento da minha empresa comporta essa estratégia? Não, não comporta. Qual o mapeamento do planejamento estratégico que eu vou dar para essa área, para que a estrutura esteja de acordo com a estratégia que a alta direção da empresa tem para essa empresa? Os processos dessa empresa são processos muito claros, muito bem desenhados, são processos definidos. Eu, enquanto gestor, eu revisito esses processos para mapear se esses processos hoje são processos que são antigos demais e que são onerosos para a empresa, ou são processos também que eles estão invalidados porque não faz mais sentido com a estrutura que a empresa tem hoje. São processos que promovem a agilidade ou promovem uma burocracia em excesso. São processos que trazem gargalos, ou seja,
que dificultam a minha entrega para o meu cliente interno? Ai, Cris, tem tudo isso. E o que você faz enquanto gestor para modificar ou redesenhar esse processo? O sistema da empresa hoje ele abraça essa inovação, essa complexidade de mercado? É antigo demais? É competitivo? Está de acordo com o que a empresa precisa para crescer? E o que fundamenta agora nesse novo quesito de complexidade são as pessoas nesse processo. E é tão interessante isso que hoje eu preocupo, né, enquanto gestor, em fazer o elo do negócio para as pessoas. E antes as pessoas não participavam dessa estratégia, né? Então, antigamente, como eu falei, era o lucro, processo e pessoas. Hoje as pessoas elas estão muito atreladas, ou seja, eu tenho que transformar a estratégia que eu tenho para o meu negócio e fazer com que as pessoas elas comunguem dessa mesma estratégia, desse mesmo propósito de crescimento, dessa visão de mudança que eu, enquanto conselho, enquanto alta diretoria, alta direção, preciso ter. Então, as pessoas elas são estratégicas nesse movimento. A gestão de mudança ela é estratégica e comunicar isso de forma precisa, entendendo os movimentos corporativos que acontecem, faz todo o sentido para que eu tenha uma equipe, uma cultura fortalecida, uma equipe que realmente entende o propósito que essa empresa, entende a estratégia, as metas arrojadas que a empresa tem, e elas querem, de fato, participar disso. Porque elas querem, sim, fazer com que a empresa cresça e que elas consigam, através desse crescimento, trilhar uma nova carreira, um novo posicionamento e uma nova direção. Vocês, com o Lapidar, têm a oportunidade de criar essa visão de insight, porque, às vezes, a gente tem que analisar se a minha gestão, a minha inteligência do meu negócio está presa numa visão macro ou numa visão setorial. E mais do que isso, se eu estou me preparando para este crescimento da empresa, eu enquanto líder, eu enquanto gestor, para que, de fato, sim, eu assuma novas cadeiras, um novo posicionamento, dentro desse novo contexto aí que a empresa tem para si, nestes novos modelos de negócios. E interessante falar sobre isso, né? Que eu falo que a pandemia ela trouxe muita coisa negativa, mas trouxe a gente para a gente repensar várias coisas, tanto na nossa estrutura emocional, quanto na nossa estrutura estratégica, nas nossas atuações. Ela antecipou o que aconteceria talvez em 5 anos, 6 anos, em 1 ano, 2 anos. Ela fez com que aprendêssemos a utilizar ferramentas que já eram existentes aí e que pouco eram exploradas. Às vezes, quando uma empresa me contratava para dar um treinamento, eu estou aqui em BH, agora sentada aqui na minha sala. Porém, eu poderia muito bem estar aí com vocês, fisicamente. Às vezes, a gente tinha que fazer uma reunião de negócios em São Paulo, no Sul, eu tinha que pegar um voo aqui e ir até meu cliente somente para fazer uma reunião. Hoje, as reuniões aqui não pode ser online, ou seja, cria-se uma nova estrutura, novos modelos de posicionamento e de trabalho. E que pode sim, com toda certeza, ter a entrega de qualidade tão quanto eram para ser presencial. Então, a gente tem que começar a ver os impactos que este novo modelo, essa nova percepção gera no meu negócio, gera no meu setor e gera também na minha liderança. Aí vem a inovação. Né? Eu sou um líder que traz inovação para o meu processo. E o que é inovação? O que eu entendo por inovação? Inovação não é tecnologia. Inovação é uma nova mudança causada por essa parte toda cultural na sociedade. A tecnologia ela sustenta a base de inovação.
mas o que tange a inovação é a mudança cultural. Então, por exemplo, quando a gente fala do Uber, né? Quando o Uber fez essa ruptura aí, trabalhando a mobilidade, o problema que o Uber queria resolver é o problema de mobilidade urbana. Então, quando ele traz essa concepção e como a gente pode ser inovador resolvendo o problema de mobilidade urbana. E ele cria essa potência aí, que foi o Uber, né? É uma empresa que vale milhões, você tem um motorista, entre aspas, e tem uma frota, não tem um carro na frota, é disruptivo, é inovador. E trabalhando o quê? A ideia de resolver um problema. Então, as empresas, as startups, hoje, elas são apaixonadas pelo problema. Mas não é pelo problema em si, porque você já deve ter ouvido falar essa máxima. Elas são apaixonadas pela oportunidade que aquele problema, e resolver aquele problema pode trazer. E entendendo essa concepção, qual é a dor do meu cliente que eu resolvo, qual é o problema do cliente que eu resolvo, qual é a solução que eu dou para este cliente, faz a diferença nesse crescimento. E falamos da Uber, mas temos várias outras empresas, né? Tanto no nosso mercado nacional aqui, comentei com com as outras turmas sobre a Alugator, que é uma empresa, uma startup, que hoje é a nona do país, cresceu 900% na pandemia. O negócio da Alugator é facilitar o processo de alugar coisas diversas para as pessoas. Isso o CEO da Alugator teve a ideia quando ele precisou furar um prego na parede e ele não tinha uma furadeira, foi comprar uma furadeira e a furadeira custava R$900. E aí ele falou, nossa, poxa, R$900 furar um buraco na parede. Sendo que eu depois vou deixar isso largado de lado. Por que não tem ninguém que aluga esse tipo de coisa? E aí surgiu a empresa dele, né? Aí ele aluga o iPhone por valores diferenciados, né? Notebooks, enfim, vários outros computadores, videogames, ele aluga e a empresa dele tem crescido absurdamente. Em vez de pagar 12 mil no iPhone, a pessoa paga 3 no aluguel de um iPhone e troca todo ano. Ou seja, esses modelos de negócio eles estão mudando e estão criando não somente essa inovação, mas uma ruptura até de pensamento. As empresas na parte automobilística, né, já estão caminhando para carro por assinatura. Às vezes eu não tenho que pagar uma fortuna num carro, um dinheiro alto no carro, eu vou fazer a assinatura deste carro. Então, as próprias concessionárias, as empresas estão remodelando e trazendo essa inovação, que é exatamente essa mudança cultural que eu quero causar na sociedade. E a gente tem várias empresas fazendo esse mesmo modelo. Será que você, líder que está aqui hoje, Ana Cláudia, Adalberto, Lucas, Reginaldo, já está desperto para perceber o que está acontecendo nesses modelos de negócio? Será que eu estou desperto somente para aquilo que tange ao meu setor? Ou será que eu ainda não acordei? Por que é importante perceber isso e falar disso enquanto liderança? Porque isso vai me atingir de alguma forma. Pode ser brevemente, pode ser em médio ou longo prazo. Mas isso vai impactar no meu negócio, na minha gerência, na minha liderança em si. Dentro desse mesmo conceito que estamos falando, tem uma empresa que eu gosto muito, todos devem conhecer, que é a Amazon. A Amazon, a grande visão dela é resolver o problema de logística, né? Dar tempo para as pessoas, otimizar o tempo das pessoas. E com isso, ela cresceu absurdamente. E com esse mesmo propósito, ela criou a Amazon Go. Vocês conhecem a Amazon Go? Coloca para mim aqui no chat para eu acompanhar. Você já ouviu falar da Amazon Go? Que é o supermercado da Amazon? Por que eu trago essa concepção da Amazon Go para a gente conhecer?
E tudo bem que isso é lá fora, né? Ela abriu nos Estados Unidos um supermercado em que não existe caixa. Você faz seu próprio atendimento. Você vai baixar o aplicativo da Amazon Go no seu celular. Obviamente, você vai colocar o cartão de crédito aqui, né, inserido aí nesse aplicativo. Você vai ter um QR Code, onde, quando você for no supermercado, você coloca na catraca do QR Code, ele abre, você entra no supermercado, faça suas compras. Tudo que você colocar na sua sacola já é computado e já vai direto para o seu celular. Você sai do supermercado, quando você sai, você recebe todos os itens que você comprou, você valida e faz o pagamento. Simples assim. E qual é a grande sacada da Amazon Go aqui? Resolver o seu problema de tempo. Então, imagine aí o Cássio, eu, Cássio, Reginaldo, a Leia, a Thay, indo no supermercado. Vou fazer a compra, vou colocar tudo num carrinho, vou para o caixa, tiro tudo do carrinho para a mulher passar no caixa. Depois que ela passa a compra, eu tenho que colocar tudo de volta no carrinho. Depois eu levo o carrinho para o carro, tiro tudo do carrinho, coloco no meu carro, volto para casa, tiro tudo do carro e vou guardar as compras. Que tempo é esse? Então, ela otimiza o tempo das pessoas. E isso criou uma proporção muito grande. E mais do que isso, agora, já tem alguns anos que a Amazon Go está nesse mercado, mas ela criou agora o carrinho inteligente. Vamos ver aonde que das possibilidades que a gente pode chegar. Se muita gente já havia ficado impressionada com a Amazon Go, a loja completamente automatizada criada pela gigante do varejo online, pode se preparar para mais uma novidade mais interessante. Nas lojas da Amazon Go, quando alguém faz uma compra, tudo é calculado automaticamente e o valor é debitado do cartão de crédito vinculado ao aplicativo da Amazon. Pois agora até os carrinhos dos supermercados podem ser inteligentes. A ideia é que à medida que você coloca os produtos no carrinho, ele os identifica. E quando você completa sua compra, a conta é fechada automaticamente e debitada do cartão de crédito previamente registrado. Para fazer tudo isso, o carrinho tem sensores e até uma balança integrada. Toda vez que você coloca um produto, um rápido sinal eletrônico avisa que ele foi computado. Ele também vem com uma pequena tela na parte superior, onde podem ser encontradas as suas listas de compras que você pode ter programado em qualquer lugar, antes mesmo de ir ao mercado. Tudo está integrado à Alexa, é claro. Ou seja, você pode simplesmente ditar a sua lista de compras para o aplicativo no celular ou para uma das caixinhas inteligentes da Amazon e pronto, acessar a lista na tela do carrinho. A nota fiscal ou recibo são enviados para o e-mail cadastrado. A ideia da Amazon é oferecer a novidade em suas lojas inicialmente, mas o grande filão mesmo está em oferecer esses carrinhos e essa tecnologia para outras redes de supermercado mundo afora. Sensacional. Sensacional. E a ideia estratégica dela é oferecer esse carrinho para o mundo afora. Aí você vai falar assim, né? Ah, Cris, mas isso aqui não pega no Brasil, não. Pega, gente, pega. Hoje a gente vive a era da experiência. Tem gente que não quer nem comprar nada. Vou lá conhecer a Amazon Go, se eu estiver lá fora. Quero viver a experiência. E o futuro é esse, né? É o futuro que traz as experiências para a gente, né? A gente analisa muito essa experiência. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E o interessante, não só a experiência, né? Mas qual que é o impacto disso daí? Está resolvendo meu problema de tempo, né? Mas qual é o impacto disso aí em determinada cadeia de trabalho? Ou seja, se a gente fizer essa análise, né, não vai ter mais caixa. Os caixas dos supermercados estão fadados.
E mais ainda, se eu estou analisando a experiência do meu cliente, se ele quer estar ali por experiência, às vezes ele pode estar no supermercado, que ele não fala a língua local, mas ele sabe exatamente o que ele quer comprar, então ele não tem problema nenhum de passar em caixa, a mulher perguntar, ele não saber responder. Então ele facilita, ele dá uma independência para esse consumidor muito forte. Então tem várias nuances aí de pontos estratégicos. E isso quer dizer que as empresas estão ampliando a sua visão. Então, qual que é a visão estratégica? E você que está aqui nessa sala hoje precisa ampliar a visão para a visão estratégica. Qual que é a gestão da cultura que essa empresa está inserida? Como é que eu fomento e fortaleço essa cultura para as pessoas se sentirem parte dessa cultura? Eu não gosto dessa palavra de reter. Vamos trabalhar a cultura para a gente reter. Eu não acredito em retenção de ninguém. As empresas, as pessoas estão com você porque elas estão engajadas. Elas se sentem pertencentes àquele processo. Quando elas não se sentem mais pertencentes, pode ter retenção que for, mas ninguém retém ninguém. Você engaja e transforma o sentimento em um sentimento de pertencimento. Então, a visão de cultura aqui, por isso que a gente fala muito de cultura hoje, nesse novo modelo de gestão 3.0, indústria 4.0. A cultura é extremamente importante, estratégica. Você falava de cultura na 1.0? Não. Na 2.0? Não. Na transição da 2.0 para 3.0, sim. E uma coisa muito forte que as empresas querem são líderes que são protagonistas. A gente quer as pessoas que são protagonistas, que de fato assumem a responsabilidade, que sim, tem um sentimento de dono, que tem um mindset crescimento. Nós queremos ampliar essa estrutura e essa visão. Mas o foco é sempre nas pessoas. Eu tenho que fazer com que essas pessoas elas se sintam parte dessa mudança, desse processo. Eu tenho que ter inteligência estratégica de comunicar uma gestão de mudança, de fazer com que esse time ele se engaje e, de fato, mesmo entendendo que ele está saindo daquela posição de conforto do quentinho para algo diferente, esse algo diferente vai fazer com que ela cresça. De todas as formas. Então, foca nas pessoas. Então, hoje, quando a gente vai fazer qualquer mudança, a área de RH ela está junto dentro dessa inteligência, dentro desse planejamento estratégico, porque ela precisa ser o elo aí entre o negócio, a gestão do negócio e a gestão de pessoas. O líder ele tem que ser o elo também, dessa comunicação, da estratégia do negócio para com as pessoas. As pessoas elas precisam fazer parte disso. São elas que vão fomentar o crescimento da empresa. E a gente fala muito assim, então é hora de mudar. Sempre é hora de mudar. A hora de mudar é no agora. Sobre o agora eu tenho controle. Agora que eu estou fazendo aqui eu tenho controle. Obviamente eu posso planejar os próximos passos, né? Porque esses próximos passos vão nortear a minha direção. Por isso que é importante a gente entender quais são os meus próximos passos, seja enquanto líder, seja enquanto negócio, seja enquanto empresa. Mas a hora da mudança é agora. A Cristiane, a Karina, a Georgiana, não vai fomentar essa mudança. A gente apoia essa mudança. Eu tenho como propósito, né, sempre ajudar a transformar a vida das pessoas em algo melhor. E eu faço isso através das aulas, do treinamento, do conhecimento. Está tudo bem. Mas eu gastar energia com quem não quer mudar, hoje eu gasto energia com quem de fato quer mudar. Eu brinco que eu não tenho a varinha mágica, que eu bato na cabeça do Cássio, do José Carlos, e falo assim, pronto, você já está perfeito, você já mudou, toma aqui, ó. Você já é um excelente líder. Eu não tenho esse poder, queria ter, de uma varinha mágica. Mas eu posso provocar em cada um de vocês os insights necessários para você identificar os pontos da sua mudança.
E eu só consigo fazer isso, gente, quando eu tenho um desenvolvimento de autoconhecimento muito forte e analisar essa gestão pessoal de cada um de vocês. Para quem esteve aqui no Lapidar passado, vocês fizeram aí na visão da gestão pessoal a roda da vida, que é uma roda que vocês podem revisitar. E quem não conhece ou fez, pode só jogar aí embaixo na internet, hoje é muito fácil adquirir a roda da vida. Ela norteia o seu processo de mudança pessoal. A gente começa a analisar através dela realmente se essa sua saúde financeira está adequada, como é que está a sua relação socioafetiva, espiritual, a saúde física, a sua disciplina na saúde física, profissional e intelectual. Por onde começar o processo de mudança? Começa por você. Por que o autoconhecimento ele é fundamental hoje? Porque eu tenho que preparar o Lucas, eu tenho que preparar a Leia, a Bibiane, para quê? Para que a casca de vocês fique dura. Para que você tenha uma armadura forte para enfrentar com inteligência emocional o que virá aí no trajeto da tua carreira. Para você ter um preparo, para você lidar com os conflitos dos outros. E para você, mais do que tudo, adquirir um posicionamento de protagonista. E isso é extremamente importante em liderança. Você ser o protagonista e você ser uma pessoa que inspire outras pessoas, seus liderados. Então, a liderança também ela tem criado outro corpo aqui. Nós vamos falar aí da liderança, dos modelos de liderança futuramente e como que você tem adotado a liderança e o impacto dessa liderança no seu dia a dia. Se ela é positiva, negativa, reativa, de que forma que você vem adotando esses novos modelos aí. Então, quando eu falo aí do autoconhecimento, é preparar vocês para isso. Mas a responsabilidade é de cada um de vocês. Quando você traz para si a responsabilidade, olha, não está legal mesmo não, minha liderança pessoal, a minha gestão pessoal, ela está precisando de alguns ajustes. Bom, se eu jogo isso para o problema, para o externo, não, mas o problema é minha mulher, meu problema é meu marido, meu problema é a economia do país, meu problema, enfim, é a empresa. Quando eu jogo isso muito para o externo, eu tiro de mim a responsabilidade da ação. Se o problema é externo, não tem nada para fazer. Mas quando, de fato, eu entendo que eu sou protagonista dessa mudança, eu encaro os meus problemas. Quando eu encaro esses problemas, obviamente, eu crio uma responsabilidade, um accountability pessoal aí para eu resolver isso. E aí eu me torno, de fato, um líder de mim mesmo. Eu quero ser líder. Maravilhoso. Nossa, eu quero liderar um time aí, gigante. E aí essa pessoa acaba vivendo uma que a gente chama de síndrome do impostor. Por quê? Porque ele prega algo nas relações externas dele, mas quando a gente vai analisar a liderança dele, da condução da gestão pessoal dele, da liderança de si, a gente vê que é uma verdadeira cagada. E isso é complexo, gente. Por que é complexo? Bom, porque eu tenho que, de fato, inspirar essa liderança de mim mesma, para que, de fato, eu tenha congruência de ação, e não que eu me torne um impostor. Eu prego uma coisa, mas quando eu analiso o meu contexto pessoal, é terrível. Tá legal, e o que pode melhorar? Essa análise da liderança de si mesmo ela é muito forte, ou seja, o líder de si mesmo, ele faz e faz agora. Ele se coloca numa posição de mudança que os fracassados não querem fazer. As pessoas fracassadas, elas não querem ser líder de si mesma. E ela vai virar para você uma hora, quando você assume isso, e falar, a Karina teve sorte, viu? Que menina que teve sorte. Ou quando vê uma história de uma pessoa que cresceu, saindo de uma família humilde,
e criou patamares, né, altos e relevantes na vida, eu falo, nossa, mas como que ele chegou lá? Não quero entender essa história. Por quê? Ele chegou lá, eu não consegui chegar. Então, a gente faz esse sistema de comparação o tempo todo. Mas a gente não vê o backstage. O que a Margarina fez para estar aqui hoje? Qual que é a história, a jornada dela? O que ela abriu mão, né? Quais os investimentos que ela teve que fazer para, de fato, ela estar onde ela está. Isso é uma liderança de si mesma. E a gente trabalha muito isso, tá? Esse desenvolvimento da liderança de si mesmo, trazendo a inteligência emocional para esse processo. Mudar é fácil? Não, é muito difícil. A gente se acomoda nos nossos resultados. E aí a gente traz a inteligência emocional para entender esse processo da mudança. Toda e qualquer mudança gera num ser humano a primeira parte de negação. Nossa, Cris, mas eu gosto de mudar. Eu sempre estou disposto a mudar. Bom, você pode ter uma adaptabilidade à mudança. Você pode ter uma flexibilidade. Mas falar que mudança para você é ótimo, maravilhoso, tem que entender esses steps que você tem. Porque mudança dói. Mudar dói. Mudar incomoda. Mudar, às vezes, gera insegurança. E eu, enquanto gestor e liderança, eu tenho que entender como que é isso em mim, mas eu também tenho que entender como é isso nos meus liderados, nos meus pares. Enfim, a mudança, qualquer mudança, ela gera um ponto de negação. E a negação aqui, ela vem através de dor, de medo, de falta de posicionamento, de frases com crenças limitantes. Isso não vai dar certo, não. Não, Leia, vai dar certo, Leia? Vai não. Nunca deu, nunca foi assim. Isso não funciona aqui no meu setor. A gente não vai conseguir fazer dessa forma. Então, vem a negação. A negação ela faz parte desse processo. A gente tem níveis dentro desse processo de negação, tá? Então, tem mais leves, mais profundos, e aí o líder tem que estar preparado para isso. Depois da negação vem o entendimento. Ah, deixa eu entender como é que isso vai funcionar. Ah, tá. Nossa, isso vai melhorar demais, viu? Meu setor, essa transformação digital aqui nessa determinada área vai facilitar demais. Começa a aceitação, vem o envolvimento, a participação. Então, entender isso, todo mundo vai passar por essas etapas, é estratégico, é importante. E quando eu preciso fazer no meu setor alguma mudança específica, eu tenho que mapear o meu time. Quem do meu time realmente já tem mais facilidade, mais flexibilidade, mais adaptabilidade à mudança? Quem não? Os que têm, eu comunico primeiro. Aí você tem que entender enquanto liderança. Eu faço isso de forma individual ou eu trago primeiro o time que tem mais facilidade de mudança, para que ele me ajude a trazer os demais. Você precisa mapear essa estratégia quando você comunica a mudança. Ah, não, vou fazer para todo mundo. Você vai fazer para todo mundo, mas você tem que também estar preparado para as etapas que todo mundo vai te trazer ao mesmo tempo. Então, esse ponto é importante para você ter a inteligência estratégica da ação, tá? Então, a gente passa por esses pontos e a gente fomenta aqui uma análise da inteligência emocional que fundamenta-se, tá? O que eu quero atingir tendo essa inteligência emocional? Eu tenho que atingir a autoconsciência, que é a percepção emocional, como eu me percebo hoje emocionalmente, estou preparada, estou cansada, estou reativa demais, estou negativa demais, estou disposta demais, como é que eu percebo esses impactos emocionais em mim? Eu conheço diretores que eu tive que fazer um trabalho porque esse momento pandêmico mexeu muito com a estrutura emocional e psicológica de algumas pessoas.
A pessoa começou a criar situações de pânico, de medo mesmo, de exposição. Para cada um, isso vai tocar de uma forma. Só que se eu não elevo a minha liderança a pensar assim, ou pensar qual reação que você tem frente às emoções, eu faço com que vocês vivenciam apenas, não que vocês gerenciam. Eu não tenho controle sobre a minha emoção. Não tenho. Sobre a minha raiva, ela vem. Estou com raiva. Eu não quero estar com raiva, mas você está com raiva. As emoções primárias que a gente fala, que é raiva, tristeza, medo e alegria, ela vem no meu sistema neurológico. Eu transformo elas em sentimentos. E aí sim eu consigo fazer gestão do que eu sinto. Como eu vou lidar com a raiva que eu estou sentindo em relação ao José Carlos. Como eu vou lidar com a raiva que eu estou sentindo em relação à minha filha, ao meu marido. A gestão dessa emoção, do como eu vou lidar com essa emoção, eu consigo trabalhar. Que a gente chama aí do autocontrole, de regular os meus impulsos. E tem muitas poucas pessoas que conseguem ter essa visão de trabalhar. A gente hoje vive, igual eu falo, nós somos mendigos emocionais. O menino termina com a namorada, a menina quer cortar os pulsos, cortar a cabo. Boa vida. Nossa, ele é minha vida. Sério? Então, nós temos que preparar tanto os nossos colaboradores, nossos liderados, quanto a nossa família para lidar com frustrações. Porque isso faz parte do todo. Para tentar trabalhar esse autocontrole em relação aos impulsos, ou seja, trabalhar autoconfiança e autoestima. Nós temos pessoas, tá, com autoestima muito baixa. Nós temos também, olha que interessante, eu comunico muito isso assim, eu fiz uns stories lá do Instagram comentando, né, sobre, todo mundo fala muito assim, porque nós temos que trabalhar a baixa autoestima, né, realmente, a baixa autoestima é complexa. Temos que trabalhar a autoconfiança mesmo, que às vezes eu aperto a pessoa, ela fica insegura da tomada de decisão. Mas sabe o que a gente tem que trabalhar também aí, quando a gente fala de autocontrole? É a autoestima elevada, acredita. Enquanto liderança, por exemplo, a Cris tem uma autoconfiança muito boa. Mas dependendo do nivelamento da minha autoconfiança, se ela é extremamente alta, o que acontece com esse líder? Ele distancia do time dele. Ele olha para o time dele como se... Sabe, oi, tudo bem vocês embaixo? Né? Fica arrogante, às vezes, ele distancia desse time. A capacidade dele poder errar também é muito forte, porque ele confia demais no poder de decisão dele. E aí, quando o time dele vai sugerir dessa, não é assim não. Não, isso não funciona dessa forma, não. Ou seja, ele começa a apodar essa participação do time dele. Então, a gente tem que diminuir essa autoconfiança. Porque a gente começa a ter conflitos dentro do time. Conflitos na própria gestão. E é interessantíssimo isso, porque ou você tem seu time na mão e ele está junto com você, ou ele te derruba. E as coisas acontecem até de forma velada. Então, a gente tem que estar o tempo todo trazendo o time. E como eu me posiciono? Nós vamos falar aí da liderança ágil, e aí eu não sei vocês aqui, mas porque vocês são muito novinhos assim, um ou outro que está na minha idade aqui. Mas, antigamente, se falava muito da liderança e começou a base da liderança servidora. Quando entrou em pauta a liderança servidora, aquele Monge Executivo era um dos livros mais lidos, né? Para entender a liderança servidora de Jesus Cristo, no impacto, no insight lá que o livro te dá o tempo todo. E hoje tem uma roupagem um pouco diferente a liderança servidora, né? Então, líder ágil, e a gente vai falar da liderança ágil nos próximos módulos, o líder ágil é um líder que é praticamente o mentor do time. Ele cria uma equipe autogerenciável, e aí ele vai só norteando, não.
e dando o tom, e mapeando com uma mentoria mesmo, para aquelas ações, para aquele posicionamento. Ele não é mais comando top-down. Ele está ou no princípio da liderança pela lateralidade, ou o time dele está um pouco acima dele. E ele está aqui, ó, fomentando como mentor mesmo desse time. Isto tem que ficar no nosso radar, tá? Se eu sou extremamente controlador enquanto líder, eu tenho certeza que seu time cresce pouco. Que tudo tem que passar por você. Você não cria tarefas ali que adquire um aumento da confiança daquele colaborador, ele pode decidir. A gente tem dificuldade porque a gente não foi criado para errar, a gente sempre foi punido pelos erros. Então, quando essas startups... Não, erra, mas erra rápido, por favor, né? Vamos trabalhar aqui o mapeamento do risco do erro, vamos criar uma MVP aqui porque a gente erra menor. E aí o erro ele entra no processo muito grande de aprendizagem e de elevação aí das estratégias. Mas uma certa faixa tem dificuldade do erro. Quando a Karina erra, eu até tremo. Eu sinto uma raiva tremenda dela. E aí eu exponho ela num modelo de liderança inadequado. Então, tem várias nuances aí para a gente começar a analisar. E no decorrer do lapidar, isso vai ser muito discutido. Então, a motivação, a direção e intensidade da ação, a empatia, a análise do sentimento dos outros nesse contexto, e as habilidades sociais, que é a qualidade das relações provocadas por essa liderança. Quando eu falo aí da inteligência emocional, eu trabalho esses modelos, tá?